Fala galera, tudo beleza? Iniciando agora oficialmente a explicação do método Enfoque. Você já passou pela primeira aula do curso, onde a gente explica basicamente tudo o que você precisa saber para estudar, para conseguir aplicar o método Enfoque. E agora essa é a primeira aula, onde a gente vai falar realmente sobre o método. E o método Enfoque ele é dividido em seis partes, seis submétodos, seis técnicas, como você preferir chamar. Mas a questão é que ele é dividido nessas partes e cada parte corresponde a um aspecto, uma coisa importante dos seus estudos, da sua preparação. E a primeira parte que a gente vai tratar aqui é justamente sobre a rotina, como você conseguir organizar a sua rotina para você conseguir estudar mais, ter uma melhor preparação, um melhor desempenho, e também resolver todos aqueles problemas, né, de estudos bagunçados, de não saber qual é a melhor hora de estudar, de às vezes até procrastinar porque não tem uma hora bem definida para estudar. A gente vai resolver isso de uma maneira muito simples com essa primeira parte do método. Bom, a primeira parte do método, a primeira técnica para você organizar a sua rotina, a gente chama de rotina seccionada. E o que é essa técnica, então? É você montar a sua agenda separando por seções de prioridade suas atividades. E é mais ou menos a ideia, uma analogia aqui para você entender melhor como funciona, é a mesma ideia que a gente usa para decidir o que fazer na escola, no trabalho. Por exemplo, você tem um monte de trabalho para fazer na escola, acabou que todos os professores passaram muitos trabalhos no mesmo período assim, você não vai sair estudando de maneira aleatória. Você vai ver qual é a matéria que você precisa de mais nota, qual é o trabalho que vale mais, e assim você vai dividindo por seções de prioridade as coisas que você vai fazer primeiro, para você focar nessas coisas que são mais importantes, e depois você vai lá e vai fazendo o restante. No trabalho é a mesma coisa. Se, por exemplo, o seu chefe te passou um trabalho muito importante, e às vezes a secretária, uma pessoa que não tem um cargo tão grande, te passou uma outra tarefa. Qual que você vai fazer primeiro? É justamente a tarefa mais importante, aquela que o seu chefe passou, né? Então você vai dividindo assim por seções de prioridades. A gente vai fazendo isso em tudo na vida praticamente, né? Primeiro a gente faz as coisas que são mais importantes, a gente foca nessas coisas, e depois a gente vai adequando o restante. E é mais ou menos essa ideia que a gente traz aqui na rotina seccionada, para você conseguir organizar sua rotina na sua agenda. Então a gente vai ter aqui basicamente três passos para você conseguir usar essa técnica. Primeiro, você vai definir as seis atividades que mais se repetem durante a semana. E dentre essas seis, estudar necessariamente é uma delas. Então vamos lá. Na sua semana, as coisas que você mais faz. Para a primeira, com certeza tem que ser estudar. Se você quer ser aprovado, essa é uma atividade que você vai repetir muitas vezes durante a semana, todos os dias, né? Preferencialmente. Mas também tem outras atividades. Às vezes você vai para a escola, você tem um estágio. Então, tudo isso aí, você vai colocar essas seis atividades que mais se repetem durante a semana. Esse não é nada fútil, por exemplo, escovar os dentes todo dia. Não, não precisa colocar isso. São atividades que realmente são importantes, que pegam um bom período, um bom espaço da sua semana e que elas vão se repetindo. Depois você vai inserir essas atividades na sua agenda, de acordo com o dia e horário. Então, uma das atividades que eu mais repito durante a semana, por exemplo, é ir para a escola. E na hora de colocar na agenda, você vai colocar quais dias que você vai para a escola e os horários. E como é que você então vai montar essa agenda? É seguindo essas regrinhas aqui. E é justamente aqui que está a seção de prioridades. Aqui é o maior segredo do método para organizar a rotina. É primeiro você inserir os compromissos fixos. São aquelas coisas que você não pode alterar. É justamente você ir para a escola, tem até aqui os exemplos, né? Ir para a escola, é, trabalho, estágio, né? Igreja, essas coisas assim que realmente você vai ter que estar sempre fazendo. Você não consegue tirar isso da sua rotina. Aí logo após inserir esses compromissos fixos, então você já vai lá insere os períodos de estudos. Você montou sua agenda lá, os horários fixos de compromissos que você não pode alterar nem tirar já estão na agenda. Então, agora os espaços que ficarem lá é justamente onde você vai colocar os períodos de estudos. Isso porque, basicamente, estudar é a coisa mais importante da sua rotina. Não é a primeira coisa que você coloca, justamente porque tem alguns compromissos que você não pode tirar para estudar, né? Mas depois que você colocar esse compromisso, a prioridade total é você estudar, é você separar as suas horas de estudo. Se você colocou esses compromissos fixos, que você não consegue tirar da rotina nem alterar, colocou seus períodos de estudos, aí sim você então coloca as demais atividades, que são seus hobbies, é uma coisa que você faz que não é tão importante. Só depois então você vai olhar para esses hobbies, essas coisas que não são tão importantes, e você encaixa da maneira que dá na sua rotina. E por fim, a última questão que você vai se atentar aqui, na rotina seccionada, é o controle diário detalhado. Para isso daqui funcionar, para que essa visão macro da sua semana funcione, você precisa controlar isso diariamente. Como é que você vai fazer isso? Ele está nas tarefas mais específicas daquele dia. Então, ok, você vai para o estágio, eh, segunda a sexta, só que no estágio, na segunda você vai ter alguma tarefa específica para fazer. E aqui nessa parte você vai colocar então, por exemplo, eu preciso fazer um relatório no estágio. Para a escola, é uma tarefa macro, né? Uma tarefa que você vai, provavelmente também de segunda a sexta para a escola. Só que no dia tal, algum dia importante, você vai ter algum dever para entregar, vai ter uma prova para fazer. Isso você vai controlando diariamente. Então a agenda te dá essa visão mais ampla da sua semana,
Mas também é importante que você faça esse controle detalhado para você saber exatamente o que você tem que fazer nesse dia, você não se desorganizar. E também, sobre esse controle diário, é importante que você tire pelo menos 2 períodos diários para consultar essa sua agenda, essa sua rotina. Então você vai ver aqui as suas tarefas mais específicas e também dar uma olhadinha na sua agenda, ver o que que você tem que fazer nos próximos horários, o que que você definiu para a sua semana, para você não se perder, né? Porque já não adianta você ter uma agenda muito bem planejada, você planejar de uma maneira excelente, só que você não consulta, e aquela agenda então não vale de nada, é como se você não tivesse feito. Isso aqui a gente resolve com controle diário detalhado. Basicamente, essa é a explicação da rotina seccionada, que é a primeira técnica do método enfoque. Isso aqui para você organizar a sua rotina. Como foi dito na aula inicial, aqui não é só teoria, eu estou te passando aqui como é que a coisa funciona para você entender, só que meio que o método ele vai te obrigar a aplicar isso. Por quê? Porque a gente tem um planner que você recebe por e-mail e é lá no planner onde você vai conseguir executar tudo isso daqui. Não é uma coisa que vai ficar só na sua cabeça. Eu vou te mostrar agora como é que você vai fazer isso no planner do método enfoque. Então tá aqui. Qual é a aba que a gente aplica a técnica da rotina seccionada? É justamente aqui na aba da agenda. Inclusive está aqui embaixo, né, que é aqui, que é aplicada essa técnica. Também aqui é a parte onde você pode acessar essa aula. Então, basicamente, o que a gente falou? A gente vai definir aqui quais são as 6 atividades que a gente mais repete durante a semana. Então, eu vou colocar aqui para exemplificar. Bom, então eu coloquei aqui mais ou menos com a rotina da maneira que ela era quando eu ainda estudava para vestibular, né? E qual é o próximo passo então? É a gente realmente montar aqui a agenda. Para montar a agenda aqui no Planner, é muito simples. Essa listinha que você fez aqui, que está pronta aqui, ela vai aparecer aqui em cada célula, de acordo com o dia e com o horário. E, inclusive, também, se você quiser, você pode alterar os horários. Se aqui não for de 7 horas às 8, na sua rotina, você pode colocar de 7h30 a 8, por exemplo. Fica ao seu critério. Então, eu vou montar aqui também. Lembrando que a gente tem que seguir a regra. Qual é a regra? Primeiro, eu vou colocar aqui meus compromissos fixos. As coisas que eu não posso tirar, que eu não posso alterar para eu estudar. Então, eu vou colocar aqui. O compromisso fixo que eu tinha era o estágio. Eu também tinha a igreja. E pronto. Fiz aqui, coloquei primeiro os compromissos fixos. Aí agora eu vou colocar os períodos em que eu vou querer estudar. Então, eu coloquei aqui os períodos que eu quero estudar. E agora eu vou colocar os outros compromissos que eu tenho que não eram fixos, né? Então, mais ou menos aqui, essa era a minha rotina, a rotina que era adequada para mim, né? Pode ser que não seja a mesma para você, não tem problema. Aqui é só para exemplificar, né? E o que eu quero mostrar aqui é que as coisas que eu precisava fazer que não tinha como mudar, eu já coloquei primeiro e ficaram aqui. E logo depois eu já fui colocando estudar onde deu. Aqui, por exemplo, eu estudava no caminho para o estágio, no metrô, né? No ônibus também. Não era o estudo ideal, mas durante a semana era basicamente o que eu conseguia fazer assim, fixando aqui na agenda, né? Depois eu vou explicar como é que eu ainda consegui estudar, um pouco além disso aqui durante a semana, mas por enquanto na agenda é isso aqui que eu tinha que definir, os horários para estudar, né? E aqui eu também colocava um horário para estudar em casa, uma horinha, né? Só que também eu precisava fazer os exercícios físicos, né? Até porque isso ajuda na concentração. Os exercícios, apesar de ser uma coisa importante, também é um exemplo de algo que não é um compromisso fixo, né? Algo que você tem que manter assim religiosamente. Você pode dar uma adaptada, inclusive até de acordo com o período da preparação que você está, para que você consiga estudar mais. Aí também tinha a quarta, que geralmente eu estudava menos porque eu ia para a igreja. E no sábado também era o dia que eu procurava mais compensar o que eu não conseguia estudar com toda a qualidade na semana. Procurava estudar bastante. Claro que aqui não dava 8 horas líquidas de estudo, né? Tem as pausas, etc. Mas eu separava um bom período para estar estudando. Aí após os estudos eu ia jogar futebol, que também não é um compromisso fixo, é uma coisa maleável também que a gente pode ir manejando de acordo com o período da preparação para a gente estudar mais. E no domingo eu procurava estar mais livre, aproveitar o tempo com a família, e etc. Por fim, também tem a parte de especificações. Aqui eu vou mostrar a importância também de usar essa parte aqui. Nos períodos, às vezes em que eu estava na escola e no estágio, também ficava alguns momentos livres. Às vezes não tinha algum trabalho no estágio, às vezes também algum professor faltava na escola. Isso infelizmente é muito comum para quem estuda em escola pública, né? Então eu já listava aqui as coisas que eu tinha para fazer nesses compromissos, né, ao longo do dia. Aí eu mudava essa lista aqui todo dia, porque depois que eu já tivesse cumprido as coisas que eu tinha para fazer no dia, que eu ficasse com tempo livre, aí também eu aproveitava para estudar. Já que em tese eu só teria esse período para estudar no ônibus, né, no metrô, no período de locomoção, então eu ia lá. E também nos períodos em que eu já tivesse cumprido as tarefas do dia, no estágio, na escola, nesses compromissos fixos, eu também aproveitava o tempo livre para estudar. Essa é a importância de você se organizar, controlando de maneira mais detalhada o seu dia a dia.
em que eu te expliquei com detalhes a melhor maneira de você organizar sua rotina de estudos. Expliquei com o método da rotina seccionada, que é uma técnica do método Enfoque, e assim você se organiza assim não tem erro. Você realmente vai ver que sua rotina vai melhorar de maneira brutal. E já na próxima aula, agora eu vou te falar como é que você vai usar essa rotina, essa agenda que você montou, para que você consiga definir e controlar as suas metas de horas de estudos.